Meu nome é Tayane Zancan e eu vou falar um pouco sobre a avaliação da patogênese da doença do peito inchado em bovinos. Essa enfermidade trata-se de uma cardiomiopatia crônica que vai acometer bovinos criados em altitudes entre 1.100 a 1.400 metros de altura acima do mar, ou seja, corresponde à área da Serra Geral Catarinense, principalmente no município de Urubici. Os primeiros casos dessa doença surgiram em 1977, mas também foram associados a ela alguns surtos de mortalidade de bovinos que ocorreram entre 1960 e 1990. Porém, a partir de 1992, esses casos passaram a se reduzir, sendo novamente diagnosticados em 2005, onde foram relatados casos em Urupema e São Joaquim. A doença do peito inchado vai acometer principalmente animais em idade mais avançada, com mais de 4 anos, ou vacas puérperas, devido ao maior esforço durante o parto. Esses animais afetados podem ser aqueles nascidos na região ou trazidos para a região que tenha a ocorrência dessa doença, desde que eles permaneçam por pelo menos 2 anos na área. Após o início da enfermidade, os principais sinais clínicos observados vão ser o cansaço, a dispneia, a redução na produção leiteira, além do engurgitamento da veia jugular, que vai apresentar o pulso positivo. Ainda, esses animais podem apresentar intolerância ao exercício e durante a auscultação cardíaca o coração pode apresentar um certo ritmo de galope. E conforme essa enfermidade se agrava, pode ocorrer a formação de um intenso edema nas regiões principalmente submandibular, external e umbilical, podendo também ocorrer um abalamento abdominal devido à ascite, que vai ocorrer em decorrência da insuficiência cardíaca. Já no período final da enfermidade, os animais acometidos passam a apresentar uma intensa diarreia e cerca de 1 a 8 meses após o início desses sinais, os animais tendem a vir a óbito. Durante a necrópsia desses animais acometidos, o intenso edema na região ventral do corpo vai ser o principal achado de necrópsia, podendo ocorrer também várias alterações cardíacas e hepáticas. E, após a necrópsia, coletado material para histopatologia, onde é possível identificar a tumefação de um grande número de cardiomiócitos, provocando também a vacuolização do citoplasma de algumas fibras cardíacas, que podem vir a sofrer a lise. Também é possível visualizar a fibrose intersticial e um infiltrado inflamatório mononuclear no tecido cardíaco. Já na histopatologia do fígado, pode-se visualizar uma intensa congestão que vai se apresentar de forma acentuada e difusa, com tumefação dos hepatócitos que podem estar sofrendo vacuolização e também vir a sofrer a lise, além de uma intensa fibrose portal. Quanto à etiologia dessa enfermidade, ela não é completamente elucidada, mas alguns experimentos anteriores demonstraram que uma planta suspeita, a Solanum pseudoquina, pode ser a causa dessa doença. Isso se deu devido a um experimento antigo ela ter provocado lesões cardíacas com caráter agudo a subagudo. Na natureza, essa planta vai se desenvolver sob o cará, onde o peso dessa taquara faz com que a planta ceda ao solo e acabe adotando uma posição mais horizontal, que vai permitir que ela esteja ao contato dos bovinos e permitindo assim o consumo por eles. Porém, quando o cará acaba secando, a Solanum pseudoquina se torna apta novamente ao crescimento ereto, podendo atingir alturas maiores, e isso vai fazer com que ela deixe de ser consumida. E isso seria o motivo para os períodos em que os casos da DPI acabam sumindo, deixam de ser relatados. Portanto, o objetivo desse projeto foi definir a possível etiologia da doença do peito inchado. E para que isso ocorresse, o projeto foi separado em 2 fases experimentais, onde a primeira se baseou no fornecimento da Solanum pseudoquina, das suas folhas, no caso, para 5 fêmeas bovinas, em doses de 5, 10, 15, 20 e 30 gramas por quilo de peso vivo. E ainda, antes e após o fornecimento da planta, foram coletadas amostras de sangue dos animais para verificar os níveis séricos de creatinina, fosfoquinase e do enzima MB, que seria a CKMB. Porém, o bovino 4 dos 5 que estavam em experimento acabou vindo a óbito durante essa fase experimental e foi realizada a sua necrópsia. Quanto à segunda fase do experimento, essa se constituiu em transferir os animais que ainda permaneciam no experimento para uma propriedade em Urubici, que não apresentasse o histórico de DPI. Essa propriedade apresenta altitude de 1.100 a 1.500 metros, com um terreno bem íngreme para poder estimular o exercício físico intenso, e os animais lá permanecerão até que venham a desenvolver esses sinais clínicos ou após 18 meses de permanência, onde então serão abatidos e necropsiados.
O material coletado após a necrópsia vai ser armazenado em formalina 10% para ser realizada a microscopia óptica, e fragmentos cardíacos vão ser coletados em glutaraldeído 2% para realizar a microscopia eletrônica, assim permitindo a melhor avaliação das lesões provocadas pela planta. Ainda, algumas propriedades da região que venham apresentar casos de DPI vão ser assessoradas, e caso os animais acometidos venham a óbito, a necrópsia deles vai ser realizada, também coletando material para estudo e microscopia. Quanto ao bovino 4, que veio a óbito, a sua necrópsia foi feita e foram encontradas algumas alterações, como hidrotórax leve, hidropericárdio moderado com essa formação de coágulo de fibrina, além da formação de petequias no epicárdio. Ainda, em alguns casos, o fígado pode se apresentar aumentado, com os bordos mais irregulares, além da fibrose sobre a cápsula, além de apresentar uma coloração mais azulada devido à intensa congestão provocada pela insuficiência cardíaca. Quanto às lesões cardíacas, as mais comuns de serem encontradas são a dilatação ventricular excêntrica, com uma formação de estrias pálidas ao longo do epicárdio e miocárdio, além da formação de áreas branco-acinzentadas ao longo do septo interventricular, onde nessa necrópsia foram encontradas lesões, mas não eram tão evidentes. Já na microscopia desse material, foi possível identificar a fibrose intersticial leve com infiltrado perivascular mononuclear, além da deposição de conteúdo hialino na parede dos vasos. Por fim, eu gostaria de agradecer ao meu orientador, o professor Aldo Gava, e ao DESC pela oportunidade de participar desse projeto. Muito obrigada.